louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Eu só tenho a agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em minha vida e na vida de todos vocês. Espero que a reflexão de hoje seja uma reflexão que mude o rumo da sua vida, porque o Senhor colocou ela dentro do meu coração. O Senhor me entregou através de um momento de muita dificuldade, de muito conflito na minha vida. Mas eu sei que muitas vezes as exortações do Senhor nas nossas vidas, ela é para nos edificar, para nos ajudar a chegar onde Ele nos projeta, né? Onde Ele planeja. Então, sem mais delongas, né, vamos à palavra. Vamos refletir hoje em 2 versículos que está no livro de Daniel. O capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Forte, né? Vamos para a segunda palavra. A segunda palavra continua no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 2 posições de Daniel, 2 posicionamentos. Posicionamento em relação a não se contaminar e a permanecer fazendo tudo quanto Deus tinha ordenado. Ele era um povo hebreu, vinha do povo hebreu e tinha o hábito de 3 vezes ao dia virar-se para o lado de Jerusalém e orar. Também tinha a questão de estar não comendo nem bebendo das coisas que eram oferecidas a ídolos, a outros deuses. Então, são 2 situações onde Daniel poderia, por ser tido levado cativo, por ter sido levado como escravo, poderia ter se condicionado a fazer. Porque ele corria um risco muito grande, um risco de ser penalizado, um risco de ser castigado, né? E o posicionamento de Daniel foi de obediência ao que Deus determinou. Então, o que quer dizer essas 2 situações? Quer dizer que, independente da situação que nós estejamos, nós temos que, sim, ter um posicionamento. É importante dizer também que essas 2 situações geraram condições diferentes. No começo, quando ele decidiu não se contaminar com as iguarias oferecidas pelo rei, ele propôs ao chefe dos eunucos que permitisse que ele não comesse daquele alimento nem bebesse do vinho. E assim foi aceito, mas ele fez uma prova de Deus. Né? Ele falou para aquele homem que com certeza ele estaria mais robusto, muito bem mais preparado do que os outros que estavam se alimentando daquela comida. E ao término desse tempo, verdadeiramente Deus fez exatamente como tinha colocado no coração de Daniel. Ele conseguiu alcançar êxito naquele resultado. Né? O posicionamento dele, a firmeza dele de não se contaminar com as coisas que eram oferecidas, que não vinham do Senhor, fez com que aquilo que ele acreditava se realizasse. Na outra situação, quando ele decide orar, quando ele decide continuar mesmo diante do decreto já assinado, que decreto? O
o decreto ao qual o rei havia colocado para que ninguém mais adorasse a outros deuses, a não ser a estátua que foi criada para ele. Daniel, mesmo sendo um homem que era muito bem quisto por aquele rei, ele foi fazer de acordo com o que Deus tinha determinado. Independente da sua amizade, independente da situação, de onde ele estava, ele continuou firme. E o que terminou acontecendo? Mesmo com o rei com o coração totalmente quebrantado por não querer fazer, teve que colocar em prática aquilo que o seu decreto determinava, que era lançar na cova dos leões. Aí, nessa situação, meus amados irmãos, a situação era muito mais estreita. Ele sabia que ele iria ser jogado na cova dos leões. Na outra situação, ele estava correndo risco simplesmente de não alcançar o resultado esperado. Mas nada levava a um castigo. Mas com relação a esse outro posicionamento, ele teria sim uma consequência. Mas mesmo assim, ele não abriu mão da obediência à vontade de Deus. Então o que foi que ele fez? Permaneceu firme, posicionado, mas foi lançado na cova dos leões. Porém o Senhor fechou a boca dos leões. Meu Deus, como esse Deus é maravilhoso. E assim como ele fez com Daniel, eu creio que ele está fazendo na vida de cada um de nós. A partir do momento que você se direciona e se posiciona mediante a vontade de Deus na tua vida, mediante o que está na sua palavra, obedecendo cada detalhe daquilo que ele determinou, mesmo que o mundo te condicione a uma iguaria melhor, a coisas mais gostosas, mas você se posicionando, você vai ter um resultado melhor. Mesmo que você corra o risco, no caso de Daniel, de morte. E muitas vezes a gente se coloca em determinadas situações. Deus raramente nos condiciona a essa condição de morte, né? Porque nós vivemos num país, aqui no Brasil, um país que nos permite pregar o Evangelho, viver o Evangelho, não estamos correndo nenhum risco. Mas existem alguns países que sim, que as pessoas correm risco de estar servindo ao Senhor. Mas eu coloco na minha condição hoje, mesmo que eu não esteja correndo risco de morte, mas eu sei que muitas vezes eu corro risco de ser apontada, eu corro risco de ser criticada, de ser ignorada, né? Rejeitada. Meu amado irmão, não se preocupe com esse resultado. Não se preocupe em ir para a cova dos leões. Sabe por quê? Porque o teu Deus, o meu Deus, irá fechar a boca dos leões. E depois, quando sairmos dessa situação, o mundo vai ver que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena ser determinado, posicionado, porque o final das coisas sempre serão melhor do que o começo, porque isso é promessa de Deus para aqueles que estão posicionados. Amém? Então que essa palavra ela entre firmemente no coração de vocês e que vocês assim possam ser edificados. Se você acha que alguém merece, precisa receber essa mensagem, então compartilha com essa pessoa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e ajuda sim ao YouTube também estar propagando esse vídeo, dando um like, porque isso vai fazer com que essa palavra chegue no coração daquelas pessoas que estejam precisando. Amém? Fica na paz do Senhor, é muito bom estar de volta através de vídeo. Amo vocês. Um grande beijo.